Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui sempre, né, falando de coisas tão maravilhosas, e é um prazer ter você conosco. Você é a razão de estarmos aqui, para que essa palavra toque o teu coração como tem tocado o nosso coração, não é, Mirtz? E eu acho bem importante essa pauta de hoje, porque a gente vai falar sobre o que pode vir depois do sofrimento. Nós já fizemos muitas pautas Sim. sobre sofrimento. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa vida. Sabe? Cedo ou tarde a gente vai ter consciência dessas coisas, né? Sim. É desagradável, é incômodo, não é muito bom, né? Aliás, já nascemos lutando para nascer, né? Já tem sofrimento. Dizem que a gente já nasce, tem que chorar quando nasce, né? Mas todos nós que vivemos debaixo do sol, que passamos por essa vida, nós... em momentos diferentes, em níveis diferentes, mas nós vamos sofrer. Sim. Sabe? E é tão interessante porque, de fato, às vezes a gente vai encontrar pessoas numa certa idade, uns 70 anos, que é um bom tempo nessa terra, que você vê que o nível de sofrimento, perto de outros que você conhece, foi muito pequeno. Sim. Mas teve, Passou. não teve, passou. Sim. Né, e por depende isso. muito da ótica também, né? Sim. Tem sofrimentos que para um é um tormento e para o outro ele tira de letra. Agora, aceitar o sofrimento, a reação de cada um é diferente e é importante. Né? É importante. Eu disse o que pode vir depois do sofrimento, mas ao longo dessa conversa, que é sobre sofrimento, talvez a gente pudesse ter escolhido até outro título, porque o que nós queremos conversar mesmo? Já que a gente vai passar por sofrimento, que seja de uma maneira que a gente enxergue isso de maneira correta, que não entre em desespero, que tenha uma consciência boa. Na verdade, é a reação. É importante a reação diante do sofrimento. Diante do sofrimento, sim, né? Sim. Sabe por quê? Parece que hoje a gente vive numa cultura que prioriza a felicidade, mais do que qualquer outra época, né? Prioriza a felicidade, o prazer, né? E então, falar em sofrimento e até no meio cristão, de repente, se uma pessoa for contar um sofrimento, vai falar para você o que você está fazendo de errado, né? Sim, já acontece. E outra coisa, hoje muito difícil se ver falar em sofrimento em púlpito, né? Porque é pregado tanta coisa boa. Sim, é como se a gente vamos esquecer que existe sofrimento. Sim. Tá? Então a gente uma pauta para lá, sabe? Sim. Porque para lá de interessante, mas e tá ligado a tudo que nós sempre falamos. Sim. Nós sempre repetimos, é a maneira como nós enxergamos a vida. Sim. É a maneira, sabe? Agora, porque você pode perguntar, será que também tem maneiras diferentes de sofrer? Olha, eu não vou nem falar, mas Conceição, olha uma coisa, vamos supor um mesmo motivo de sofrimento que é a perda de uma pessoa querida. A perda de um marido, a perda de um filho, a perda de um pai, uma mãe. Que não é São fácil. perdas que não são fáceis e a gente... Todos nós vamos passar. Agora, quando eu olho para a reação, vamos supor, de alguém que perdeu uma mãe, teve aquela reação com aquele sofrimento de perda, e olho para a minha, às vezes eu falo, gente, como me parece tão melhor a maneira como ela reagiu. Não acontece isso, Conceição? Há o sofrimento, mas tem pessoas que são resilientes, né? Elas sabem encarar melhor. Né? Lidam melhor com essa questão, porque não tem como mudar, né, Mirtz? Essa situação que você falou mesmo faz parte da nossa vida. Perdemos as pessoas que amamos e somos... A gente precisa preparar o nosso coração. Sabe? Então, às vezes dá vontade de você sentar com aquela pessoa e falar, me conta como que você conseguiu. Como que você conseguiu, como é que você está passando, porque eu não estou conseguindo. Lidar então, com por isso até essas conversas interessam, sabe? Porque mesmo que esse sofrimento, ele não é desejado. Eu não conheço ninguém que deseje sofrer. Ele faz parte da vida, né? Só que faz parte, né? E tudo mais. Ele pode trazer ensinamento. A nossa conversa é que sofrimento... de acordo com a visão bíblica, traz ensinamento para nós, sabe? Ensinamento e também qualidade até na maneira da nossa vida, na maneira como nós estamos encarando este sofrimento, né?
Porque tem dois problemas a respeito do sofrimento, que é esse mesmo. É a reação que eu tenho, tá? Que é essa que nós vamos trabalhar. E, claro, o que causou o sofrimento, ou qual foi a causa, né? Tem coisas que a gente pode evitar e tem coisas que não tem como evitar. A causa e quem causou é uma outra conversa, é uma outra tese para outro dia. Porque isso aí é um tratado, né? Sim. Tem de tudo, né? Agora, a reação que nós temos para qualquer coisa, a gente pode conversar um pouquinho, porque a palavra de Deus pode nos ajudar com isso. Você sabe que nós somos cristãs e a palavra de Deus pode nos ajudar. E eu vou ler um texto que é quase um clássico sobre isso, que está no livro de Tiago. Tiago 1, capítulo 1, dos versos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando passardes por sofrimento, ou por provações, diz alguma, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. A perseverança tem a obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma, tá? É simples assim, do jeito que está escrito, né? Só que não é fácil. É claro que não é fácil. Mas cristianismo não é falsidade. Se está escrito na Bíblia, e ele o que pesa para mim, eu acho, não sei se para você fiquem alegres quando vocês estiverem sofrendo. Não é isso, Conceição? Porque é o que a Bíblia está dizendo. Fiquem contentes. Deem graças quando estiverem sofrendo. Essa é a ordenança. Eu posso encontrar em várias versões, de várias maneiras, mas no fundo está dizendo a mesma coisa. Sim. Tenha motivo, olha, aceite como coisa boa o teu sofrimento, porque vai ter um resultado. E tem o versículo que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, está incluído aí o sofrimento, não é mesmo? Então, o que faz a gente ter uma visão, uma reação, é a palavra de Deus. Como Paulo reagiu preso, açoitado, machucado, cantando hinos. Então, mas agora, eu não vou criticar a sua postura, tá? Você não faz tenha parte, né? Nem vou, porque não é o que Deus faz, sabe? Sabe, se você é daquelas que chora, que grita, tudo bem, você chora e você grita. Tem gente que sofre calado. Não tem essa expressão? Sofreu calado, sofre calado. Agora, você vai pensar assim, Deus tem preferência... ama mais um tipo de sofredor do que o outro? Não. Sabe? Deus vai entender. Todos, né? Deus vai entender o que grita, o que chora, como vai entender aquele que engole, que fica em silêncio. Até entendemos pela Bíblia que ele sofre junto conosco. Sofre Nunca junto, estamos sozinhos, tá? né? Sim. A reação do sofrimento vai servir, quando nós estamos conversando, muito mais para nós do que para Deus. Sim. Deus vai nos amar de igual maneira, mas vai servir para mim, para eu ter entendimento, para eu saber trabalhar, sabe? Não seria uma bênção. Eu às vezes digo assim, alguma reação que eu tenho. Por exemplo, eu tive perdas por morte, que é o que todo mundo vai ter, em situações diferentes da minha vida. Quando eu era adolescente... quando era mais madura, mas não tinha Deus, e depois de ter Deus. Foram reações completamente diferentes. Sim. A nossa estrutura com Deus muda a nossa reação. Isso que é importante a gente buscar em Deus, né, esse conforto. Então, e ao invés, porque a gente faz coisa errada. Tem gente sofrendo, se perguntando o que é que eu fiz para merecer isso, por que será que Deus permitiu isso? Eu não estou falando de pessoas cristãs mesmo. Sim. Por que Deus permitiu isso? Porque ou porque, tá? Eu sempre digo assim, será que se você soubesse a causa, se Deus dissesse claramente a causa, ia mudar, né? Você ia sofrer mais ou sofrer menos? Depende, porque né? Dependendo da resposta, isso que eu disse. Se você foi o causador e você poderia ter feito diferente, você vai sofrer mais. Sim. Né? Isso que eu digo, dependendo da resposta, né? Porque eu quero tanto. Coisas, né? Como você falou, como a morte, não tem. Mas de repente, numa escolha tua errada, você está sofrendo a consequência da tua escolha, poderia ter sido eu já mudado. disse assim, mas até a aceitação dessa morte. Eu já vi pessoas dizendo assim, não entendo porque Deus levou, não entendo porque Deus levou. Não entende, e nem eu tenho palavra para te explicar isso. Né? É só olhar. Eu consigo ser resiliente nas situações olhando para o tempo que eu usufruí. Por exemplo, quando levou minha mãe, eu olhei para o tempo que eu usufruí da vida dela, 90 anos. Entendeu, Mirtz? Quando o foco não é o que você perdeu e sim o que você usufruiu, você consegue lidar melhor. E o propósito daquele que levou. Sim. Simples assim também, Era né? Dele, né? Ele que me emprestou um pouco. Foi o que Jó fez. Sim. Jó é aquele que mais nos
nos ensina sobre sofrimento. De Sim. todos os personagens bíblicos, é o que mais sofreu. Sim. E a primeira reação dele, que seria a correta, é: Deus deu, Deus levou. Deus levou. Louvado seja o nome de Louvado Deus. seja o nome Claro do que Senhor. depois nós vamos ver a humanidade dele Sim. questionando mais tarde como é a nossa. Sim. E por isso que a gente sempre pergunta o que vem depois do sofrimento. Sim. Inclusive algumas coisas muito importantes. O sofrimento vai nos lembrar de uma coisa básica, que nós somos pó. Fracos, frágeis e mortais. Sabe? É bem isso, pobre, cego, nu, como dizia, Apocalipse e tudo. É exatamente para a gente ver a nossa condição. Ver a nossa condição, Sim. sabe, queridos? Eu acho isso muito reconfortante, né? Então, o que vem depois, quando eu estou dizendo, são as atitudes erradas que a gente pode ter. São a maneira ruim da gente enxergar esse sofrimento, né? Você tem opções. Você pode virar um coitadinho, se você quiser, é uma opção tua. Que vai causar muito mais sofrimento. Vai sofrer, Sim. vai ficar sofrendo. Sim. E vai estar nessa condição. Você pode falar: que lição que eu vou tirar disso? E o levantar que a eu vou cabeça e aprender começar de disso, novo, né? né? E, enfim, né? E fazer alguma coisa, né? Então, sabe, quando a Bíblia nos diz que a gente tem que se alegrar por... Pedro também vai dizer, eu li Tiago, mas Pedro vai dizer assim: se alegre por serem participantes, porque nós temos um Deus que também veio para sofrer. Sofreu. Né? Sim. E a nossa alegria não está pautada no sofrimento. A nossa alegria está pautada no que ele tem para nós, né? Porque o sofrimento, ele pode nos aperfeiçoar. Isso é uma ordenança que está escrita na Bíblia. Sabe? 2 Coríntios 4, vou ler bem rapidinho para você, diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sim. Não se atentando para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem ssão temporais e as que não se veem são eternas. Sim. Gente, esse fecha tudo, fundamento né? muito maior. É muito, sabe? Sim. Não interessa. Ele chama de leve e momentânea tribulação. Eu sei, aquilo que você diz está doendo na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Tá, sim. Mas vai a passar. Bíblia diz que é leve e momentânea passar. tribulação. Sim. Esse leve e momentâneo é o que a Conceição está resumindo na melhor palavra. Vai passar. Sim. Vai passar. Né? Vai passar e o sofrimento vai mexer com a nossa fé. Ou ele vai comprovar a nossa fé, sabe? Ou, né? Vai ser uma recompensa. Gente, quando eu falei de Jó, tá? Jó era quase que perfeito. Deus disse que ele era uma pessoa maravilhosa. E passou pelo que passou. Acho que esse era o maior problema de Jó. Sabe? Até A para gente conhecer vai Deus ficando melhor. assim. Sim. E nós temos essa experiência como a de Jó. Eu duvido que se você tenha, como cristã, passado por um sofrimento, você não tenha saído dele melhor. Com uma experiência com Deus. Sim. Porque se você não chamou Deus para aquele sofrimento, não permitiu, porque ele estava junto com você, não permitiu, não deu espaço para ele, quem perdeu foi você. Perdeu, exatamente. Né? Agora, se você é daquelas que aproveitou, e você é daquelas que chega para nós e diz: olha, depois que eu passei por isso, eu vi realmente que Deus... Sim. Aí ele vai contar coisas que Deus pôde fazer. Viver uma experiência com né? Deus, É que bem é o caso isso. de Jó. Né? Ele foi levado com o sofrimento a viver uma experiência com Deus. Né? Sabe, a gente vai ver que Deus atuou, restaurou tudo, mas isso não quer dizer que ele apagou da memória de Jó Ele passou pelo o que sofrimento passou, e ficou ali. né? Sabe, não é assim, né? Se não for Jó, tem outros. E gera A Bíblia tá maturidade, cheio. né? Nós tudo. vamos ver um Jó maduro depois. Sim. Por quê? Por causa do trabalhar de Deus. Né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para tentar fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos... O assunto parece não ser tão agradável, mas é muito bom conversar sobre isso, né, Conceição? Eu gosto de falar sobre isso porque... Fortalece para passar ajuda muito, né? Nós estávamos falando de Jó, né? Porque cada um de nós, igual Jó, eu não quero me prender tanto, nós já falamos de Jó tantas vezes, mas o que ele mais queria era ter uma explicação direta de Deus por conta do motivo do sofrimento dele. Marcar uma audiência com Deus. E ele teve, e você sabe qual é, eu também sei, Deus vem até ele, e a primeira coisa que Deus fala para ele é: quem é aquele que, sem conhecimento nenhum, vem fazer pergunta para mim? Gente, ele estava falando, vem me questionar. Ele falou, eu vou conversar com você, mas você coloque-se no teu lugar de homem. Eu vou falar. E quem vai falar, quem vai fazer pergunta é eu. Sou eu, sim. Sabe? E Deus dá essa lição para Jó, sabe? Para que Jó tivesse essa experiência mesmo que nós precisamos ter quando estamos sofrendo. Sim. Sabe? Para nós precisamos mesmo, porque não é só sobre nós, tem a ver com tudo, com o mundo que nos envolve, né? É como se ele perguntasse assim para Jó, ou perguntasse para nós hoje, Mirtz. Você acha que você sabe melhor do que eu o que é melhor para você? Pois então, é essa questão, né? Sabe? E ele se rendeu completamente. Ele falou, olha, eu falei de coisas que eu não sabia, que eu não entendia. Sim. Eu pensei que eu conhecesse o Senhor. Eu pensei. Mas agora... Eu conheço. Agora eu te vejo face a face. Agora eu te vejo face a face, sabe? Sim. Então, o sofrimento vai nos trazer o benefício de conhecer a Deus melhor, e a nossa natureza sabe? também, né, Mirtz? E sabe, a gente precisa ver além, nós vamos ver no próprio Jesus, sabe? O sofrimento de Jesus, a cruz, que incluiu um sofrimento que a gente não tem cálculo. É imensurável. É imensurável. A cruz vai nos ensinar lições de como a gente pode olhar para além daquilo do sofrimento. Sim. Né? A vida de ressurreição que vem depois, né, Mirtz? É isso então, mesmo. Nos 4 evangelhos, se a gente for olhar nos 4 evangelhos, a gente vai ver Jesus, no sofrimento dele, se rendendo numa submissão completa a Deus. A vontade do Pai. A vontade do Pai. Sim. É o que nós vamos ver. Ele até falou com o Pai, se esse cálice, se o Senhor puder tirar, né? Ele sabia que podia, sim. Mas ele termina dizendo, mas eu vou me curvar à sua vontade. Sim. Sabe? Está lá em Mateus... Sabendo que era o melhor para ele. É a resposta para o sofrimento. Sabe? Mateus 26, 39 diz assim, Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Gente, no auge do nosso sofrimento, esse foi o auge do sofrimento de Jesus. Sim. Esse é o modelo que ele deixou. Sim. Esse é o modelo que ele deixou. Confiar que ele tem sempre o melhor para nós, apesar do sofrimento. Porque Paulo vai dar essa orientação para nós quando ele deu essa orientação para os filipenses. Paulo disse assim, está lá em Filipenses 2, a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Sim, submisso à vontade do Pai. Isso faz com que a gente repense aquela vontade de falar, eu não aceito essa dor. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não aceito esse sofrimento, sabe? Isso é ignorar a Escritura. É pular essa parte da Bíblia. Se você olha para a história do povo de Deus, por Abraão, por exemplo, você não vê ele pedindo livramento de certas situações que ele teve que viver. Ele viveu porque ele sabia quem caminhava com ele, né? Quem estava junto com ele e o propósito. Agora, você só vai poder dizer, como Jesus falou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Eu só vou dizer seja feita a sua vontade, assim, se eu tiver absoluta convicção do poder dele e que aquilo que ele tem para mim é melhor. É muito melhor. Do que aquilo que eu possa estar passando. Sim, Deus que não o tem propósito prazer. Dele é maior. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas ele é necessário
tanto para a gente conhecer Deus, quanto para a gente conhecer a nossa natureza caída, sabe, Mertz? E reconhecer que precisa dele. Aí eu falei assim, a cruz nos ensina, eu digo, para ver além, o que vem depois do sofrimento, tá? No sofrimento, entre outras coisas que Jesus pode nos ensinar, se render à completa vontade de Deus, Deus, então, se é isso que o Senhor tem para mim, esse sofrimento, amém, estou aceitando, tá? Mas o que pode fazer? Vamos lembrar na cruz coisas que ele fez sofrendo. João vai narrar, o Evangelho de João, vai narrar que no momento de sofrimento, de estar passando por esse ângulo, ele olhou para Maria, que foi a mãe dele. Ele se preocupou com ela naquela hora. Amoroso, né? Chama João, tá? Eis aí tua mãe. E fala, olha, você vai precisar cuidar dela e tudo. Sabe, uma atitude que nós podemos ter diante do sofrimento é olhar para o outro. Olhar para o próximo. Até porque quando você olha, e quando você olha para o sofrimento do próximo, tira o olho do teu sofrimento, o teu fica pequeno. Essa é a outra grande lição. Mesmo que a tua dor seja insuportável, desconcentre-se, tire os olhos dela, sabe? Você vai ver. E, gente, e não é coisa, sabe? Não é palavra positiva, nada. Se você olhar mesmo, os sofrimentos neste mundo, neste momento, ao redor do mundo, o que tem gente sofrendo e numa dimensão que você sequer pode imaginar. E aí você fica com vergonha até do teu sofrimento, você acha muito pequeno, sabe? Quando você olha para o sofrimento do outro e pensa no outro. Aliás, Deus nos ensina sempre a olhar para o outro, sabe? E se você não souber, vocês lembram que nós já demos este exemplo aqui, sabe? E que eu acho que vale muito quando se fala de sofrimento, que é uma experiência que eu não tenho ainda, que eu estou falando, que a Conceição também não tem essa experiência de perder um filho. Sim. Mas a gente já falou para você da história de uma mãe que perdeu um filho por morte e perdeu os outros 4 por causa da morte daquele. Sim. Porque passou a sofrer tanto por causa da morte de um filho que esqueceu que tinha mais Sim, e perdeu a felicidade de conviver e de desfrutar. É como se ela tivesse perdido 4 filhos. Sim, ou perdeu a própria vida. E perder a própria vida, né? Sabe? Então, o exemplo que Cristo dá na cruz é que nós podemos cuidar do outro enquanto nós sofremos. Sim. Então, é um exemplo que a gente precisa falar e acho interessante, porque isso que nós não temos mais igrejas onde de púlpito seja falado sobre sofrimento. Antigamente, quando criamos, né, nos preparavam para o sofrimento, né? Hoje não, hoje é preparado para uma série de vitórias, né, Mirtz? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. E outra coisa que eu quero destacar na cruz, né, já que a gente pegou a cruz como modelo. Marcos 15, 23 vai dizer assim: deram-lhe beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Você sabia que a história nos conta que essa mistura, tá, o próprio vinho e tudo, é uma mistura meio anestésica, é uma maneira de diminuir a dor, o sofrimento. Ele não quis tomar. Sabe? Ele não quis. Ele não quis amenizar a dor e o sofrimento que era oferecida, tá? Jesus, nós estamos aprendendo com ele decidiu não amenizar o próprio sofrimento. Sabe o que ele escolheu? Eu vou lidar com a dor. Gente, isso é um ensinamento para nós, porque às vezes alguns de nós, pode ser eu, pode ser a Conceição, pode ser você, pode não ser também, seja lá quem for, nós vamos estar diante de uma situação que a gente vai querer usar de subterfúgios para amenizar a dor. A nossa dor. Sabe? E vamos fazer da maneira errada. Isso. Não aceita o processo, o trabalhar de Deus naquele momento. Porque vai ser normal. Claro, qualquer um de nós vai querer amenizar sofrimento, né? A gente quer... Sabe, se você tem uma dor de cabeça, você não consegue ficar com ela sem ir para tua bolsa e pegar um comprimidinho. Sim. Sabe, você fala, não, vou tomar. Sabe, é natural do ser humano. É natural do ser humano, sabe? E às vezes, para amenizar o seu sofrimento, você vai se afundar em alguma coisa que não devia. Por exemplo, você vai se afundar na comida. Né? Não tem aqueles que comem para amenizar por ansiedade, ou então em redes sociais, ou até no trabalho, que trabalhar é uma coisa nobre, mas para fugir do sofrimento você vai trabalhar
sem em fim. excesso vai Em expor a excesso. saúde. Vai Sim. expor a saúde. Sim. Até no ativismo dentro da igreja. Sabe? Aquela pessoa dentro da igreja que alguém elogia, fala, meu Deus, como ele trabalha. E às vezes ele pode estar fazendo a coisa errada. Pode ser uma fuga. Ele está fugindo de um sofrimento, de alguma coisa que ele tem, Sim. né? Então, quando você tenta evitar o sofrimento por seus próprios meios, você está indo para um caminho errado. Que vai para um te fazer caminho de mal. pecado, às vezes, Sim. até. Pode ter alívio imediato, não vou dizer que tem. Pode, sabe? Você pode até acalmar a sua ansiedade numa panela de brigadeiro de colher que você fez ali na hora. Mas você vai ter consequências depois. Sim. Né? É importante Daquele a gente falar excesso, sobre daquele isso. açúcar, Sim. daquilo que você foi. O alívio foi imediato, você fala, ai, que bom, já passou. Passou temporariamente, a raiz do problema não foi tratada. Não foi né? tratada. É importante a gente olhar para isso, porque nós somos fortalecidos a como sair do problema, não é, Mirtz? Olhando para aquilo que você tem de bom, para aquilo que Deus preparou na tua vida de melhor, né? Então, talvez uma das formas, a gente não está dizendo, não tem fórmula mágica, talvez uma forma correta de encarar o sofrimento seja não fugir dele. Não fugir. Não tente fugir dele. Se ele chegou, que venha. Cumpra o propósito, né? Porque sempre, Mirtz, quando você fala da cruz, para crucificarmos o nosso eu, Cristo crucificado, é um sofrimento para nós, só que ali tem vida de ressurreição. Então, no sofrimento, você pode desfrutar dessa vida, né? Ao invés de beber, talvez, a mirra e o vinho, eu possa beber da graça que ele pode da me fonte d'água oferecer da vida, né? durante o sofrimento. Porque a coisa que nós mais vamos precisar durante o sofrimento é dessa graça. Sim, dessa Sabe? fonte. Dessa graça que ele diz assim, eu não vou tirá-lo agora, porque ele tem propósitos, mas eu vou estar do teu lado. Eu vou estar junto. Vou estar junto. Bebe eu da vou água dar da graça, vida, né? Tá tudo preparado para você, exatamente. Sabe, queridos, e quando a gente fala assim, eu estou falando porque eu não sei que tipo de sofrimento você tem, eu não posso nem dimensionar, Sim. sabe? Não sei como você tem lidado com ele, mas eu sei que nós temos um Deus que se importa de maneira real com o nosso sofrimento. Sim. Né? Isso a gente sabe. Que né? não nos abandona. né? Que ele não nos abandona, que ele é bom. Que nos sustenta. Sabe? Então, sabe, não conceitue assim, principalmente dizendo o meu sofrimento. Olha que coisa forte, né? O meu, você já tomou posse, enraizou, chamou para você, sabe? Não sofre sozinho. Olha ao redor, Sim. sabe? Veja quanta gente, às vezes passando um sofrimento maior do que o seu, Sim. talvez até precise de você nesse teu sofrimento, né? Sim. Foi o que Jesus, né, fez, é aquilo que ele ensinou, né? Queridos, eu quero lembrar que dores também é parte do plano de Deus para nós, porque está escrito lá, tem de grande alegria quando vocês passarem por dores, né? Sim. Então, às vezes, essa permissão que Deus dá, essa aflição que você está passando, sabe? Às vezes você tem que receber uma coisa que pode parecer loucura para você, que Deus diz que é loucura. É um instrumento do amor de Deus por nós. Sim. Né? E que nesse momento você nunca se sinta sozinha. Sempre lembre-se que você não está sozinha. Nós temos um Deus presente, né, mesmo no sofrimento. E com isso, né, o nosso tempo acaba aqui, a gente encerra essa conversa, mas agradecendo muito a tua companhia e convidando você para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.